Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Quintas Intenções Podcast, a sua atualização semanal sobre os bastidores da política, sobre aquilo que o jornal finge que te conta, você acha que acredita e aqui a gente te explica de verdade. Hoje eu tenho a alegria de receber o Hélio Seco, que é graduado em Administração Pública, que é doutor em Ciências Ambientais pela UFRJ, é administrador, né, empreendedor na área de meio ambiente e também foi candidato a vice-governador aqui do estado do Rio de Janeiro nas eleições de 2022. Então, Hélio, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. Eu fiz um breve resumo seu, mas se apresenta para a audiência que você vai fazer isso melhor. Débora, um prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite. Acho que é um espaço, uma oportunidade excelente que o cidadão tem para se informar, tem para se entreter, ao mesmo tempo agregando cultura, conhecimento, informação e leveza, bom humor. Acho que você faz isso com maestria, é uma pessoa, além de esclarecida, absolutamente simpática, então acho que isso facilita muito a comunicação. E como você falou, essas são minhas credenciais. Aliás, obrigado por resumi-las tão bem. Acho que não tenho muito mais a complementar. Basicamente, eu sou uma pessoa da área ambiental, um profissional da área ambiental, que sempre teve como hobby acompanhar a política e a gestão pública. E por isso acabei fazendo a segunda graduação em gestão pública para poder entender melhor, para poder criticar melhor. Excelente. E disso, inesperadamente, eu diria, acabou virando um ofício em paralelo como voluntário, mas um ofício em paralelo não deixa de ser, que é tentar contribuir da minha forma, com o que estiver ao meu alcance, para a melhoria da política, porque ela segue sendo, apesar dos nossos temores, apesar das nossas frustrações, apesar de muita desesperança que a gente vê por aí afora, ela continua sendo o principal instrumento de mudança da realidade da cidade, do estado, do país. E você pode, como pessoa física, fazer o bem a muitas pessoas. Se doar, contribuir, apoiar vários projetos que mudam vidas. É verdade e é louvável quem faz, quem tem essa iniciativa. Sim. Mas para a gente alcançar a escala, a magnitude, a gente precisa ocupar espaços políticos, precisa dividir o debate público. E com essa mentalidade é que eu me disponho, que eu me coloco à disposição para, com os meus conhecimentos, minhas experiências de vida pessoal, profissional, acadêmicas, tentar elevar o nível desse debate, principalmente no que tange a uma visão de desenvolvimento econômico e sustentável. Né? A gente está cansado de ver aí discursos ambientalistas, que é um termo que infelizmente se tornou praticamente jocoso nos dias de hoje, porque você... qual é a figura que se imagina, qual o personagem que se imagina quando alguém fala, fulano é ambientalista? Você já imagina logo um cara vestido ativista, tipo um harebu, abraçando árvore, jogando tinta no muro e fazendo manifestações um tanto quanto exageradas e que no final das contas são inócuas, ao invés de argumentar e debater de uma forma lógica, de uma forma racional, e que consequentemente tenha mais capacidade de convencer as pessoas. E eu acho que desenvolvimento econômico sustentável passa por isso, integrando equilíbrio social, econômico e ambiental. Então, o viés econômico ele é fundamental para que a gente consiga ter maior condição de também preservar ambientalmente. Perfeito. Excelentes colocações, né? E daí eu já vou fazendo vários links, porque, primeiro, quando você associou o termo ambientalista a algo até jocoso, engraçado que me remeteu imediatamente ao fato de alguns temas que são debatidos no cenário político serem capitaneados por uma determinada ideologia ou outra. Isso acontece. E
a parte ambiental, assim como outras discussões voltadas para diversidade, a questão da pauta da sustentabilidade, são pautas capitaneadas não, cooptadas pela esquerda, né? Por uma ideologia mais à esquerda. E aqui a gente tem esse centro aqui, a sua linha de fala inicial, falando sobre a necessidade do alinhamento econômico, da necessidade do alinhamento a um discurso racional, mais fácil de ser explicado às pessoas, de uma inteligência mais simples, que leve realmente as pessoas a entender a necessidade de produzir negócios cada vez mais sustentáveis. Então, nessa linha, já para a gente começar o nosso bate-papo e o nosso debate, onde você acha, em que momento você acredita, ou que fato, não sei exatamente como você vê essa questão, que a pauta ambiental foi uma pauta cooptada pela esquerda? Bom, para início de conversa, a gente precisa reconhecer, precisa pontuar que a culpa desse resultado que nós temos de algum tempo para cá ser notório que a pauta ambiental, que a pauta sustentável, ela é identificada com as esquerdas, com os representantes e líderes ligados a uma ideologia mais socialista, uma ideologia mais comunista, ela é sem dúvida culpa dos que renegaram a pauta e que não eram alinhados com essas ideologias. Ou seja, as pessoas que estavam mais à direita, os liberais, os conservadores, enfim, eles começaram a renegar a pauta e, com o passar do tempo, isso se tornou uma oportunidade para políticos diversos do campo da esquerda perceberem que era um nicho eleitoral vazio, um nicho eleitoral vago, e fizeram disso uma oportunidade, uma plataforma eleitoral para eles. Uhum. E o que eles conseguiram com o passar do tempo? Primeiro resultado que a gente pode observar é, de fato, a pauta ela é vista por boa parte da sociedade brasileira, ainda que isso esteja mudando mais recentemente, mas ela é vista por boa parte da sociedade brasileira como uma pauta identitária da esquerda. Perfeito. Então isso é o primeiro reflexo, é o primeiro resultado que a gente observa. O segundo, eles se autodenominaram porta-vozes salvadores da natureza. Se não for por meio deles, não haverá atenção. For por mim, como será? Exatamente. Se não for por meio deles, não haverá espaço na gestão pública, espaço na política para que a pauta seja notada, para que a pauta ganhe relevância em termos de políticas públicas e investimentos. Então, eles se autoproclamaram os salvadores da natureza. E o terceiro reflexo, que para mim é o mais relevante e é um dos motivos que me fizeram estar nesse lugar que eu estou hoje, que é me colocar nesse debate, me indispor nesse debate, não sendo um representante dessa linha, dessa ala. Essa ideologia. Eles conseguiram absolutamente resultados medíocres em termos de políticas públicas até hoje. Se você vir aqui para o nosso cenário de Rio de Janeiro, território carioca ou fluminense, você tem uma Baía de Guanabara que segue sendo absolutamente poluída, um cenário trágico. Se você olhar para as nossas unidades de conservação, lógico que tem boas exceções que estão fazendo um bom trabalho, onde ainda se tem grandes áreas verdes preservadas, onde você tem um ecoturismo pujante, mas a grande maioria das unidades de conservação absolutamente sucateadas, renegadas. Você tem a parte de saneamento como um todo, se você pegar pelo prisma, pela perspectiva do lixo, dos resíduos sólidos, absolutamente atrasada. Logística reversa, o reaproveitamento por meio de reciclagem, reaproveitamento, reuso, tudo isso muito mal estimulado pelas políticas públicas. Você vê pelo viés da água, você tem, apesar de um avanço de água encanada para o abastecimento das moradias, que se fez de forma lenta, porém houve um avanço
que a gente reconhece, mas ainda uma manutenção precária, com vazamentos, com desperdício de água em níveis alarmantes. Você tem aí concessionárias que assumiram recentemente contratos de concessão para saneamento, em que a SEDAI informava que tinha vazamento em torno de 30% e hoje já se sabe que real, é na escala maior, de 65%. Um absurdo. Então, quer dizer, tudo isso é água desperdiçada que a gente poderia estar fazendo melhor uso. Você tem, sobre o viés da coleta e tratamento de esgoto, 40% aproximadamente da população fluminense, 35%, 40% da população ainda sem tratamento de esgoto no estado do Rio, um estado que historicamente teve a capital do Brasil sediada aqui. Exatamente. É inacreditável. Então, o que a esquerda ambientalista conseguiu com o passar do tempo? Como que eles são vanguardistas? Como que eles são salvadores da pauta? A política deles é inócua. Por quê? Porque sempre se pautou pelo eu vou usar um termo talvez duro demais, mas é assim que eu vejo, sinceramente. Pela demonização do capital, pela demonização do empresariado, pela demonização do desenvolvimento econômico. Não! Se você não tiver alinhamento, se você não tiver sinergia com o mercado, com o desenvolvimento econômico, com a prosperidade socioeconômica das pessoas, vai ser muito mais difícil ter resultados ambientais. Então, se o Estado, se a gestão pública não fizer políticas públicas voltadas para induzir a iniciativa privada, induzir o mercado a ter uma responsabilidade ambiental maior, se você não der estímulos econômicos, político-econômicos, para que agregue valor à preservação, você não vai ter resultados efetivos. E é isso que a gente viu com o passar das décadas. Tá aí. É só você olhar a sua realidade afora. Né, só olhar afora. E essa ponderação que você trouxe mostra muito bem que não é sobre um alinhamento para permitir que os negócios, que o empresariado, que as indústrias façam o que bem entendem. Muito pelo contrário. É um alinhamento para viabilizar o negócio e viabilizar a sustentabilidade, né? É um andar em paralelo para que a gente tenha ganhos socioambientais. Exatamente. Não adianta você simplesmente impor uma regra e simplesmente, no estalar do dedo, do dia para a noite, imaginar que isso vai ser cumprido. Não vai. Você precisa gerar um ambiente, né, uma palavra da moda, um ecossistema de mercado, de relações na sociedade que induza, que fomente, que estimule a preservação, a sustentabilidade. Como é que você faz isso na prática? Por exemplo, quando você estabelece que os serviços prestados de saneamento podem ser prestados por empresas, sim, para o Estado, mas por empresas privadas, empresas que têm expertise, que têm know-how, capacidade técnica para entregar um serviço de qualidade ao melhor custo possível para o Estado. Como que você faz isso? Tendo livre concorrência e não estabelecendo uma empresa público-estatal, ou seja, gerida por políticos e que seus cargos diretivos sejam nomeados à base de indicação política e não técnicos e que a própria fiscalização seja feita por esses mesmos políticos. Essa é a fórmula perfeita para dar errado. E foi isso que foi feito ao longo do tempo. Então, quando você passa a ter, como começamos a ter desde 2020 para cá, a possibilidade de estabelecer editais de concessão para que haja concorrência e as empresas privadas possam apresentar seus preços, apresentar sua capacidade técnica, suas contrapartidas para o Estado, e dentro dessa linha de concorrência, aquela que for a mais competitiva, aquela que apresentar o melhor custo-benefício para o Estado, se consagrar vencedora para a prestação de serviço, isso faz com que o nível do serviço seja ou tenda a ser melhorado.
A gente já vê de 2, 3 anos para cá indicadores ainda iniciais, é verdade. Afinal de contas, nós tivemos décadas de monopólio estatal com a SEDAI, que, diga-se passagem, a despeito dos seus dedicados funcionários públicos, servidores públicos, que muitos ali são funcionários de carreira, com currículo, com experiência para estar lá, foram geridos ao longo de todo esse tempo por políticos que faziam da SEDAI cabide político de emprego e, infelizmente, não tinham a formação necessária para tocar uma empresa em frente para que ela fosse eficiente, lucrativa e entregasse serviço de qualidade para a sociedade e não deixasse as pessoas literalmente pulando latrina ou pisando na latrina para sair de casa para ir trabalhar todo dia ou para levar criança para o colégio. A partir do momento que passou a ter novas empresas concessionárias que estão ali com um período de contrato pré-estabelecido de 20, 30 anos para prestar esse serviço, fiscalizado, regulamentado, sim, pelo Estado. O Estado tem que acompanhar de perto. Isso que eu ia comentar, né? Porque não adianta só fazer a concessão. É óbvio que essa concessão precisa ser acompanhada de perto, com indicadores a serem cumpridos. Fiscalizada, indicadores objetivos e transparência desses dados, né? Exatamente. Até para que a gente tenha um acompanhamento não só interno da administração pública, mas para que o cidadão e a cidadã que tem interesse, né, em exercer a sua cidadania ativa possa fazê-lo de forma simples, acompanhar esses dados e levar suas contribuições também. Perfeito. E aí outras ações que a gente pode exemplificar com um viés econômico, um viés capitalista que pode fazer com que o meio ambiente possa se beneficiar disso. Quando a gente fala de resíduo sólido, de lixo, também é a mesma coisa. Historicamente sempre foi uma empresa estatal, ineficiente, responsável por isso. A partir do momento que você pode trazer empresas especializadas na iniciativa privada para tocar esse mercado, que não deixa de ser mercado. É um mercado. Hoje em dia, resíduo é dinheiro. Se você tiver uma resíduo cadeia... gera energia. Exatamente. Pode gerar energia, pode gerar materiais para serem aproveitados novamente, dentro desse ciclo de reaproveitamento da logística reversa. E existem mecanismos hoje que possibilitam essas empresas entrarem no mercado que não existiam há um tempo atrás. A gente percebe ainda, volto a dizer, gradativamente, temos 2, 3, 4 anos que essas empresas começaram a entrar no mercado. Mas que já existem indicadores demonstrando avanço, tanto para água, quanto para esgoto, quanto para tratamento de resíduo sólido. E, para além disso, para não falar só de empresa, uma coisa que a gente prega muito como liberal, né, como defensor da liberdade econômica, é a descentralização dos serviços. Ou seja, depender menos do Estado, menos da mãe que é o governo, né? O governo muitas das vezes é visto, infelizmente, pelas pessoas como a solução para todos os problemas. E não pode ser. A descentralização tende a contemplar mais demandas que a sociedade tem. Como que a gente pode fazer isso para a parte de lixo, de resíduo sólido? Fortalecendo, fomentando, estruturando, dando apoio e suporte institucional para a rede de catadores, por exemplo, para que catadores de diversas localidades possam ser demandados a recolherem o lixo que tem potencial para eles, para que eles revendam para as indústrias que, a partir dessa matéria-prima, vão fazer novos produtos. Isso precisa de organização do Estado, seja a prefeitura, seja estadual, ou seja um consórcio intermunicipal. Também, porque muitas das vezes a gente pode unir forças, em vez de depender apenas de um gestor público. Então, se as cidades têm demandas, têm problemas, têm lacunas parecidas, elas também podem trabalhar de forma sinérgica para montar um bloco para operar as suas demandas. Por exemplo, uma cidade que tem uma vocação parecida com a sua cidade vizinha. Então, provavelmente, você tem ali, do ponto de vista de geração de resíduos na sua cidade, uma grande massa de resíduos semelhante. Então, você pode trazer, por exemplo, uma indústria que utilize esses resíduos para gerar maior valor agregado. E, para isso, ela precisa também que tenha uma rede que recolha esses resíduos e leve até ela. Tudo isso tem que ser planejado dentro de uma gestão que preza pela descentralização. Então, quer dizer,
As soluções são várias, mas são todas elas a partir de uma perspectiva de mercado, uma perspectiva econômica, uma perspectiva de capital, para que isso, inclusive, gere renda para as pessoas poderem ter oportunidade de trabalho. Perfeito. Então, tudo isso é uma forma de fomentar a economia, gerar prosperidade para as pessoas e ainda assim preservar o meio ambiente. A mesma coisa pode ser dita para as concessões, os serviços de concessão ecoturística que pode ser oferecido dentro de parques. Como eu falei mais cedo, parques nossos absolutamente sucateados, desleixados, onde as pessoas sentem insegurança ao ir e vir nas trilhas, onde as pessoas não têm um sentimento convidativo para ir passar um dia no parque, fazer um piquenique, passar um dia no verde. E aí, Hélio, a gente entra num ponto, entrando nessa questão dos parques, né, e trazendo aqui para nossa cidade do Rio de Janeiro, a gente tem novos parques sendo prometidos, projetos sendo elaborados de grandiosidade, né? Estão falando, o Parque Singapura, vai ser como o Parque de Singapura. E a gente tem parques que já estão construídos, que já atendem a uma determinada população local e que estão absolutamente abandonados, e toda uma crítica, um cabo de guerra para discutir se pode haver ou não concessão privada desses parques para que eles sejam melhor geridos. Ou serviços, não precisa nem ser gerir o parque como um todo, às vezes é a concessão para oferecer opções de lazer, entretenimento às pessoas que querem curtir um dia dentro do parque. Sim. Então, infelizmente, a discussão acaba sendo tomada muito por romantismo ideológico e pouco por evidências, porque esses serviços de concessão, em muitos lugares, funcionam muito bem, não só no Brasil, como fora do Brasil, com exemplos internacionais. E a gente tem, principalmente no Rio de Janeiro, exemplos de parques urbanos que vão desde a Zona Oeste à Zona Sul, que são parques que você não tem nem grande preocupação em termos de preservação ambiental, grande biodiversidade, mas são parques urbanos que são áreas abertas, né, áreas de espaço aberto, integradas a algum paisagismo, a alguma área verde, e que podem ser, sim, excelentes oportunidades para a oferta desses serviços. Como? Atraindo a iniciativa privada para oferecer os seus serviços, e aquela que apresentar o melhor preço e a melhor capacidade técnica ganha concorrência. E ela vai ser fiscalizada para que os indicadores do contrato, do mesmo jeito que a gente falou para o saneamento, sejam cumpridos ao longo do tempo. O Estado é importante, sim. Ele pode, sim, cumprir um papel fundamental, deve cumprir um papel fundamental, que é regulamentar, fiscalizar, acompanhar, autuar e eventualmente até dissolver uma concessão que não cumpre com o que foi acordado juridicamente. Perfeito. Mas ele não precisa ser um Estado empreendedor, porque ele mal consegue oferecer, muitas das vezes, na maioria dos casos, uma saúde pública decente, uma educação decente, uma segurança decente, e ainda quer ser metido a ser empresário para oferecer serviços de ecoturismo, gastronomia, hospedagem, seja lá o que for dentro de um parque como esse. Não. Vamos ser um Estado que seja parceiro do empreendedor, parceiro da geração de renda, da geração de oportunidades. Gerar oportunidade para todas. Ao invés de achar que ele próprio tem que centralizar isso. Sim. Porque a tendência é que, mais uma vez, seja um serviço ineficiente. E que, com o passar do tempo, a gente perceba que não faz sentido. Sim. É triste falar, né, que a ampla maioria das políticas públicas, elas são pensadas para a próxima eleição e não para a próxima geração. Então, nessa linha, parques, por exemplo, são criados, ou até concessões são estabelecidas, mas elas viram efetivos cheques em branco, porque a administração não exerce o seu papel de controle como deveria. E aí também faz recair no imaginário popular de que não adianta fazer concessão. A concessão só favorece a corrupção, porque as empresas também não fazem o papel delas. Quando, na verdade, o Estado não está exercendo o seu papel principal, que é o de fiscalizar esses contratos que foram ali entabulados com a iniciativa privada. Mas nessa linha, né, a gente falou sobre os parques e falamos muito sobre diversas
pontes de investimentos, né? Diversos tipos de investimento, você foi criando ali links entre o meio ambiente, a geração de oportunidade, geração de emprego, mercado, e em diversos aspectos, na coleta de lixo, no saneamento básico, nas áreas verdes, nas áreas de preservação, ok. Mas muito desses investimentos que a gente mencionou aqui até agora, a gente está focando em preservar, em ações preventivas, né? Em atuar de uma forma que uma grande catástrofe ou um grande problema não ocorra. E o que a gente tem visto com o passar dos anos, enfim, ano a ano, são áreas embaixo d'água aqui na cidade do Rio de Janeiro, áreas alagadas em razão de chuvas. A gente teve recentemente a tragédia no nosso país, não no nosso estado, mas do Rio Grande do Sul. No nosso estado, a gente teve a tragédia de Petrópolis, que é um outro município que foi muito afetado com as chuvas. Minha cidade natal. Sua cidade natal, não sabia, Hélio. É. E aí, diante dessas catástrofes, como agir de forma em que a gente atenda o que está acontecendo na catástrofe, naquela catástrofe ambiental, e a partir dali tire lições aprendidas para preservar para que aquilo não aconteça novamente. Porque o que a gente vê, eu volto a repetir, é que ano a ano os mesmos problemas acontecem nos mesmos lugares, com vítimas fatais, inclusive, e a gente não observa um programa de prevenção implementado. Sim, a gente tem esse problema no Brasil inteiro, né? Eu acho que a questão climática, ela está se colocando, não adianta negar a realidade está se impondo. E até os mais céticos, ou quer queira negacionistas, reconhecem que os problemas das mudanças climáticas existem. Eles questionam, talvez, infundadamente, se tem fundamento na emissão de carbono pelo homem, se a responsabilidade é do homem, das atividades humanas. Eu não vou nem entrar nesse mérito, apesar de haverem estudos científicos categóricos comprovando isso, que há influência. Ela pode não ser a única influência, mas há influência inegavelmente sobre, das atividades humanas sobre o clima global. Mas, para além disso, para além dessa discussão, perfeito, vamos falar de política real, que muda a vida das pessoas, de tomada de decisão. Faz sentido a gente gastar muito mais dinheiro, muito mais orçamento público, para quem tem o mínimo de honestidade intelectual, depois que a catástrofe acontece, e aí você entra com planos de mitigação, de contenção, enfim. Mais vidas já foram perdidas. Depois que o incêndio acontece, você corre para apagar, e aí tudo isso se torna mais complexo, mais custoso e mais ineficiente, porque já aconteceu, então você de alguma forma vai ter dano. Mesmo que você contenha parte dele, outra parte é inevitável. Ou faz mais sentido, dentro de uma visão de gestão técnica, dentro de uma visão baseada em dados e evidências, investir continuamente, mesmo que os recursos não sejam tão volumosos, mas continuamente na prevenção e na resiliência climática, já que a gente sabe que esses eventos climáticos extremos, situações adversas, tendem a acontecer mais frequentemente e mais intensamente com o passar do tempo, ainda mais com as condições que o Brasil tem, por ser um país de proporções territoriais continentais e que a gente sofre quase que ao mesmo tempo ou em seguida de um momento do outro com seca e estiagem severa, ao passo que também sofre com absolutas inundações e períodos chuvosos ininterruptos. Quer dizer, vamos começar a investir nisso, em prevenção e resiliência climática, porque ideias, soluções, elas já existem. Algumas cidades já têm até seus planos de resiliência climática, planos municipais estabelecidos, mas o que falta é orçamento. Basicamente, dispor uma parte do orçamento para que continuamente seja investido nisso, para que áreas alagadas, que vão se alagar de novo no futuro, sofram menos, para que o alcance do impacto seja menor nas próximas vezes. A cada vez que aconteça, a gente esteja mais ainda resiliente. Sim, consequentemente, o alcance do impacto vai ser menor. Nas áreas de seca, por que a gente não tem regionalmente centros de monitoramento tecnológico integrado, onde a gente possa conjugar mão de obra qualificada,
intelectual, técnica, interdisciplinar, com ferramentas tecnológicas para monitorar e dizer, olha, eu não posso dizer com 100% de certeza que vai acontecer em tal lugar, em tal momento, mas eu posso dizer que a predisposição, o risco, a probabilidade de ocorrer aumentou consideravelmente naquele local, naquele momento, dado as condições e os dados ambientais que eu tenho acompanhado. Sim. Isso é possível, as ferramentas estão aí. Por que a gente não faz? Investimento, orçamento público. E aí a gente volta a um ponto crucial agora que a gente está vivendo em 2024, que são as eleições municipais. A vida das pessoas acontece nas cidades. Sim. Então a gente tem o papel do vereador, que vota o orçamento, e se a pauta climática é uma pauta relevante para você, é importante que você acompanhe o trabalho, né, do vereador que você votou, do vereador que você vai vir a votar. Por quê? Ele vota o orçamento, e se não tem dinheiro no orçamento separado para preservação e resiliência, como você bem trouxe, climática e ambiental, é porque os vereadores não consideraram isso como uma prioridade na hora de votar o orçamento. Sim. Então, a importância... Eu observo muito, Hélio, as pessoas dando uma relevância e até investindo mais tempo para conversar e debater as eleições gerais, né? Que a gente, enfim, escolhe o presidente da República, governador, senador e deputados, estadual e federal. Mas muito menos tempo investido em debater questões relacionadas às cidades, prefeitos e vereadores. E a nossa vida acontece aqui. Esse foi um excelente ponto. Nós, ano após ano, vemos as mesmas tragédias acontecendo, nada sendo feito porque não existe orçamento destinado à prevenção. Exatamente. Muitas vezes as pessoas depositam expectativa que o presidente ou os ministros vão resolver o problema do bairro dela, da cidade dela. Cara, mas não tem como. A solução passa primeiro pelas cidades. Então, você, lógico, tendo um suporte ministerial, projetos desenvolvidos com apoio do Ministério, o orçamento que vem de Brasília para o município, se somar ao orçamento municipal, é importante. Por isso a articulação política é importante também para isso. Mas quem está na ponta é o município, é o prefeito, é o secretário e os vereadores. Esses sim mudam a sua realidade. Então, o voto mais importante da sua vida no exercício democrático é o voto para vereador e para prefeito. Tenho certeza absoluta disso. Então, muitas vezes a gente quer discutir ideologia numa eleição nacional, e eu acho até que tem que ter mesmo essa discussão, lógico, é importante. Mas as pessoas dão muito menos atenção para discutir problemas reais, práticos do dia a dia do seu bairro, da sua cidade. E isso, na verdade, é uma absoluta incoerência, porque ao fazer isso você está provavelmente abrindo mão de um futuro melhor para você e para os seus. Por quê? Você mal sabe o que está acontecendo, você não se importa, você não sabe o que as pessoas estão defendendo, você conhece os problemas, mas não sabe como solucioná-los, não sabe quem está se colocando ali com uma solução, apresentando uma alternativa, e depois essas pessoas, parte delas são eleitas, você... Como vai acompanhar? Como vai fiscalizar? Como vai exigir se nem no período da eleição você procurou saber? Então, assim, é a completa alienação, não tem outra palavra, a completa alienação para os problemas da vida pública do dia a dia. É uma pena, né? Mas aqui a gente tem... O nosso trabalho aqui no Quintas Intenções é justamente trazer essa reflexão e trazer pautas importantes para que as pessoas se informem. Aqui, na nossa vinheta de abertura, Hélio, o lema é que o conhecimento liberta. E esse é o nosso objetivo aqui. Trazer informação, trazer conhecimento, para que as pessoas possam tomar decisões conscientes com base naquilo que elas se informaram, pesquisaram e procuraram. Fazendo um link aí para a gente se encaminhar para o final, porque infelizmente a gente tem um prazo ilimitado no nosso podcast, a gente tem um tempo a cumprir, mas para a gente se encaminhar para o final, fazendo o link entre cidades, entre problemas do dia a dia, entre problemas reais da vida das pessoas e a sustentabilidade, a gente pode incluir aqui nesse samba a mobilidade urbana e a possibilidade de trazer
transportes aquaviários, né, usando as baías que a gente tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, lagoas, que a gente também tem na cidade do Rio de Janeiro, como uma proposta de solução também para a mobilidade urbana. Eu vi que existem estudos, né, que estão evoluindo para a possibilidade de implantação e implementação desse tipo de transporte, com capacidade estimada de atendimento de 14 mil pessoas dia, e que é um transporte sustentável, com uma emissão de carbono aí quase zero. Então, queria que você trouxesse a sua visão a respeito disso. Se isso, de fato, representaria uma evolução no nosso caos de transporte urbano hoje no Rio de Janeiro. Sem dúvida, representa uma evolução. Eu, inclusive, escrevi sobre isso na minha coluna semanal no Jornal O Dia, que eu tenho todas as terças-feiras, que o futuro dos transportes, o futuro da mobilidade urbana do Rio Capital passa por hidrovias. Isso tende a melhorar a vida dos cariocas no dia a dia. Você citou aí o exemplo de um projeto que prevê em torno de 14 mil pessoas num primeiro momento, tá? Esse é o primeiro momento do projeto, porque depois com outras linhas... Fase, né? Na primeira fase, porque depois com outras hidrovias, outras linhas sendo viabilizadas, pode chegar até 90 mil pessoas, se eu não me engano. Mas, enfim... Vamos nos ater a essa primeira fase, que seja os 14 mil. Esse é um projeto de barcas de hidrovia na lagoa, do Complexo Lagunado da Lagoa de Jacarepaguá, onde vão ter, por exemplo, linhas que vão trazer lá da Muzema, lá próximo de Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras, sim, até aqui Barra Shopping e Jardim Oceânico. Excelente. Então, E aí já integra com outro modal, que é o metrô. E por exemplo, o BRT exatamente, também, o BRT. No Jardim Oceânico. E aí, que isso significa na prática? Isso significa que as pessoas vão ter duas coisas que elas não têm hoje, não têm há muito tempo. A primeira, previsibilidade. Elas vão ter previsibilidade de horário né? Com as saídas das barcas, porque o metrô é praticamente contínuo, mas para você chegar no metrô é um caos hoje em dia, sim, por meio dos ônibus principalmente. E a hidrovia ela é muito mais organizada e sistemática. Então você vai ter previsibilidade nas saídas dos horários entre as linhas, né? Ponto de partida, ponto de chegada. Você sabe quanto que é o tempo médio de navegação da barca. E aí você organiza melhor. Você não tem o trânsito como sim, você tem no ônibus e que acaba causando imprevisibilidade. Perfeito. E o segundo, você vai ter menos tempo gasto com transporte, mais tempo para você dedicar ao que você quiser no livre-arbítrio da sua vida. Então, quer dizer, em vez de você perder, vamos supor, 3 horas para sair de casa e chegar no trabalho, você vai ter, vamos supor, 2 horas. Você pode reduzir o seu tempo de deslocamento em 1h30 e, consequentemente, isso é mais tempo de vida para você fazer o que você quiser, seja descansar, seja se entreter, seja fazer o que você quiser da sua vida. E isso é fundamental para a qualidade de vida do cidadão carioca. A mesma coisa pode ser dita... ainda que eu tenha minhas ressalvas a esse segundo projeto, porque ele precisa estar integrado a outros modais de transporte para que ele possa realmente ser mais eficiente, que são as barcas do Galeão para a região do centro do Rio. Também tem projeto para isso, ainda está num passo anterior, ainda está mais embrionário do que o projeto das barcas de Jacarepaguá, que já teve edital, já teve vencedor definido para começar a estabelecer isso. Já tem dragagem acontecendo na Lagoa de Jacarepaguá também, em função da empresa concessionária de saneamento da região, que trata do esgoto, que tem como condicionante do contrato, indicador do contrato a ser cumprido, também a dragagem, também a dragagem da lagoa, também a despoluição da lagoa e plantio de mangue. Quer dizer, olha que legal, um contrato de saneamento que também contribui, por consequência secundária, também para a preservação ambiental e também para um transporte hidroviário posterior. E na Baía de Guanabara tem essa possibilidade de ter as barcas do Galeão para a região central, como tem, por exemplo, as barcas de Niterói para a região central. Sim. Então, demanda dragagem, demanda outras coisas, como, por exemplo, chegar no Galeão e ter a integração com BRT, com ônibus, enfim, ainda precisa disso, mas pode ser uma coisa interessante.
ainda que tenha uma demanda muito menor de pessoas, porque poucas pessoas vão estar lá no Galeão para vir trabalhar no centro, em comparação a, por exemplo, quem sai... Complexo Lago Nardino. Exatamente, que sai lá de Rio das Pedras, Gardenia Azul, Moisés, por exemplo, para ir para Jardim Oceânico, para depois ir para outra região de trabalho. Mas também tem um potencial que a gente vê com bons olhos. Além de todo esse potencial, Hélio, é um transporte mais sustentável para o meio ambiente. Isso, né? esse era o ponto que eu ia tocar agora. E aí, assim, alguns ambientalistas que, volto a dizer, são um tipo de coisa que a gente acaba gerando uma certa animosidade com a figura do ambientalista. Porque vai fazer a dragagem. Porque vai ter um fluxo muito contínuo de embarcações indo e vindo. E aí, como é que fica a fauna? Como é que fica a biota aquática? Como é que fica... Olha, vamos lá, pessoal. Tudo isso demanda estudo. Estudo técnico, estudo de impacto ambiental. Existem condicionantes ambientais, como eu acabei de citar, por exemplo, no caso da concessão de saneamento, que além de melhorar o esgoto gradativamente, também está melhorando com a questão do reflorestamento do manguezal. E, enfim, você tem ali como fazer com que as condicionantes, as exigências, sejam... antenadas, sejam vinculadas a preocupações ambientais. Bom, dito isso, como está hoje o cenário? Vamos ser pragmáticos. Como está hoje o cenário? O cenário é um ambiente absolutamente poluído, um assoreamento horroroso e pior do que está, é difícil ficar. Então, quer dizer... Você tendo uma empresa, você tendo um concessionário, você tendo novos empreendimentos, você tendo vida cotidiana atrelada a isso, a tendência é que tenha mais atenção, tenha mais manutenção, tenha mais preservação. Então, a gente precisa separar as coisas. Se há um impacto de ter embarcação indo e vindo continuamente, esse impacto é irrisório perante ao ganho, perante ao benefício socioeconômico e também ambiental. Não dá para ter só prós, eventualmente você vai ter um contra, mas ele, comparado ao todo, é irrisório. Sim. E é sobre isso. As hidrovias, as barcas são isso, exatamente isso. Quantas pessoas não vão ser beneficiadas? Quanto de vida lagunar a gente também não vai ter sendo... recuperada porque as lagoas estão sendo dragadas, porque os mangues estão se reflorescendo, né? Estão voltando a ter mais espaço e vida. Então, é uma análise que precisa ponderar prós e contras, e os prós são muito superiores. Então, só antes da gente encaminhar, Débora, uma coisa que eu gostaria de também relembrar, quando a gente falou desde lá de trás de concessão, também de prevenir, de dar resiliência, tudo isso faz mais sentido, é mais lógico, menos custoso do que depois que o problema acontece, Sim. depois que o impacto, a tragédia, qualquer coisa desse tipo acontece. É entender que quando a gente tem alguém tomando conta, mesmo que vigiado, fiscalizado, cumpridor de regras, isso poupa muitas dores de cabeça, porque tem alguém nomeado tomando conta, alguém responsável. E para que ele continue tomando conta, e ele tem todo o interesse de continuar tomando conta, de ser o responsável, porque ele também tem ganhos econômicos, é a contrapartida dele. Então, a relação, os contratos precisam ser delineados para que mantenha esse equilíbrio de uma relação ganha-ganha. Ganha o Estado, que na verdade é o ente representante da sociedade, do interesse público. Sim. E ganha o ator, o player privado que está entrando, e que para dar esse ganho para a sociedade também tem sua contrapartida de ganho, de lucro, enfim, financeiro. Lógico. Não cumpriu o regramento, não cumpriu o condicionante, atentou contra a lei, atentou contra o contrato, causou insegurança jurídica, porque muitas vezes também os players alegam que tem insegurança jurídica para investir. Sim. Vamos dar a segurança jurídica para eles investirem. Vamos dar. Essencial. Agora, o contrato é de mão dupla, é uma via de mão dupla. Lógico. Se não é cumpridor, é infrator. Se é infrator,
precisa ser fiscalizado, penalizado. É simples assim. 1, 2, 3 vezes na quarta, acabou. Dissolve. Isso serve para várias, essa lógica serve para várias coisas. Então, quando você fala, por exemplo, de parques, hoje, do jeito que está, não tem presença de Estado, não tem fiscalização e o Estado não tem condição de fazer isso para todos. Não tem. Ah, mas poderia, mas não tem, mas porque para fazer tem que fazer uma reforma administrativa, uma reforma política, o Estado tem que gastar menos, tem que ser mais enxuto para sobrar orçamento, e se sobrar, o político ainda tem que querer alocar lá. Não vai acontecer. Não vai. Então vamos usar as ferramentas que a gente tem para trazer para perto e melhorar isso, cara. Que é ter atores privados que estão dispostos a ter esse relacionamento com o interesse público, com o Estado. Sim. E quem não for é contraventor, é infrator ambiental. E vai ser responsabilizado por isso. Esse precisa ser fiscalizado. A gente não vai passar a mão na cabeça do empreendedor ou do invasor de terra que invadiu o parque, construiu em área ilegal, dentro da unidade de conservação. Sim. Isso precisa ser também investido. Cabe a nós também, como defensores de um viés econômico, liberal, também chamar atenção para isso. Lógico. Tem que ter aparato fiscalizatório, tem que ter polícia, tem que ter sim. Mas não podemos tratar como pré-requisito, né, como preconceito, Sim. todo ente privado, todo investidor privado como inimigo do meio ambiente. Lógico, e não Isso é. só vai levar ao estado que a gente chegou até hoje de absoluto sucateamento ambiental, degradação de um patrimônio histórico ambiental que o estado do Rio tem, que chama-se fauna, flora, lagoas, rios, Baía de Guanabara, tudo isso é patrimônio, é identidade. Mata Atlântica é identidade do nosso estado, da nossa cidade. Então, eu acho que a gente precisa quebrar o paradigma e virar essa chave. Isso aí, virar essa chave para construir relações ganha-ganha de verdade, como você bem mencionou aqui, em que todos sejam fiscalizados devidamente e aqueles que não cumprirem as suas obrigações que sejam responsabilizados por isso. É isso. Nós já temos mecanismos para fazer isso. Exatamente. Só não é feito. Hélio, quero agradecer imensamente a sua presença aqui mais uma vez. Adorei o nosso bate-papo. Adorei de verdade. também. Espero que a nossa audiência também tenha gostado muito. E eu tenho certeza. Vou deixar o link do teu artigo da Coluna do Dia, porque eu tenho um link digital, Sim, né? isso. Então vou deixar o link aqui embaixo para vocês lerem. E Hélio, mais uma vez, só obrigada. Aprendi muito no nosso bate-papo de hoje. Espero que você volte. A casa está aberta. Você vai ser sempre muito bem-vindo. Débora, te dizer que eu aprendo com você também. Dizer que você é uma pessoa inspiradora para todo mundo que está vendo a sua correria, seu trabalho, sua dedicação, seu propósito. Então, conta comigo sempre que achar que eu posso ajudar de alguma forma. Espero voltar aqui outras vezes. E bom, se o pessoal aí de casa tiver mais alguma dúvida, alguma curiosidade, se ficou alguma coisa mal entendida, por favor, fiquem à vontade para fazer contato comigo, com a Débora, porque a gente tem o maior prazer em trocar e elucidar o que for necessário, debater o que for necessário. Minhas redes sociais estão aí à disposição, meus contatos e, bom, obrigado pela atenção de vocês aí, espero ter contribuído de alguma forma. Obrigada, Hélio. E para você, até semana que vem. Tchau, tchau.